Você já se perguntou quais são os problemas que os agricultores enfrentam na agricultura? Ou ainda, quais são os entraves e dificuldades que as famílias no meio rural brasileiro enfrentam? Se você já fez essas perguntas, fica aqui nesse vídeo e nós vamos responder para vocês. E não se esqueça, se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como esse. Olá, eu sou Ezequiel Ledi e conduzo o projeto do portal O Extensionista. Fique por dentro das principais notícias sobre extensão rural no Brasil e no mundo. Bom, tem um livro muito famoso intitulado Economia e Políticas Agrícolas, escrito pelo Pinheiro e Carvalho, que foi publicado no ano de 2003. E tanto o Pinheiro quanto o Carvalho escreveram lá em 2003, eles comentam que existem 4 tipos de problemas na agricultura. Primeiro, baixos rendimentos da atividade agrícola. É indispensável, a gente sabe que hoje a agricultura ela não tem muito rendimento, muitas das vezes a gente precisa ganhar muito em escala de produção para conseguir ter um volume expressivo econômico na agricultura, e por isso os agricultores familiares ficam desprestigiados nesse quesito. 2. Variabilidade dos preços e produções. A gente tem uma grande variabilidade na hora da hora do plantio até chegar na hora da colheita e na hora da comercialização do produto. Há uma grande flutuação de preço que coloca em jogo, em risco, a atividade na agricultura. 3. Problemas estruturais. Muito claro que os agricultores passam por problemas estruturais, seja na infraestrutura dentro da propriedade, como também fora da porteira. Há muitos problemas estruturais que impedem e que complicam a atividade na agricultura. 4. Dilapidação dos recursos naturais. Com o passar do tempo, então, o agricultor, se ele não ter cuidado então com os recursos naturais que ele usa no seu ambiente de produção, ele vai ter alguns problemas. Então, preciso tomar cuidado com o solo, cuidado da fauna, da flora, das nascentes, tudo que for no enredo da sua propriedade dentro da porteira faz uma grande diferença na forma de produção e no que você vai ter como sucessão ao longo dos anos de atividade produtiva. Então foi esse livro do Pinheiro e Carvalho que nos motivou então a compreender um pouco mais, Afinal, então, eles falaram sobre os problemas da agricultura, dos agricultores, e eu queria saber então, de fato, quais são os problemas dos agricultores familiares na prática. Será que são realmente esses problemas que os agricultores familiares comentam, parecido com o que o Pinheiro e Carvalho falam e escrevem no seu livro? Então eu fiquei com essa dúvida na cabeça e a gente pegou e foi a campo. E aí a gente realizou então um trabalho de pesquisa, trabalho de campo, com esse objetivo de apontar e analisar esses principais entraves e dificuldades dos agricultores familiares, em especial no sul do Brasil. Então, na ocasião, a gente entrevistou, conversou com vários agricultores familiares e com isso, então, foi possível sistematizar, discutir e apresentar algumas dificuldades, alguns impasses que as famílias elas têm no meio rural para desenvolver a atividade da agricultura. Mas atenção, as informações que nós discutimos aqui, grosso modo, elas vão representar uma generalização do local estudado. Ou seja, podem até existir outros problemas que não foram mencionados aqui, ou também nem todos os agricultores têm esses mesmos problemas que a gente relata aqui através dessa pesquisa que a gente desenvolveu. Mas, a priori, nós identificamos 8 problemas na agricultura familiar. Bora lá compreender então? Primeiro problema na agricultura familiar: preço mínimo e instabilidade no mercado. Os agricultores familiares, eles relatam muito que a produção ela precisa estar a um baixo custo, E quase nunca se tem garantia de preço mínimo, que essas questões de baixo custo e preço mínimo de produção são questões muito relevantes para minimizar o risco de uma safra.
E essa questão do mercado imperfeito vai provocar, de certa maneira, efeitos colaterais negativos à atividade da agricultura e também reflexo nas experiências dos agricultores com as atividades agrícolas. Então, muitos agricultores familiares, inclusive, vão advogar para uma defesa de uma remuneração mínima dos agricultores. E para isso, vão advogar que é necessário ter um preço mínimo dos produtos agrícolas, para os agricultores terem mais tranquilidade na hora de plantar e depois na hora de colher, saber certo qual é o custo de produção, qual a margem de lucro que vai ter durante aquela safra agrícola. Então, para os agricultores, a segurança na comercialização e o reconhecimento da capacidade produtiva dos agricultores deve ser valorizada e também consubstanciada pelo auxílio do Estado nas atividades agrícolas. Eles anseiam, eles desejam essa intervenção para que haja menos flutuação e menos risco na atividade agropecuária. Segundo problema identificado, intempéries climáticas e os mecanismos estatais, Quando não é o fator econômico que traduz os problemas dos agricultores, é as intempéries climáticas que apontam as instabilidades para a agricultura. Então, entre as falas que a gente conversou com os agricultores, sempre vai emergir essa questão do que o sucesso da produção é dependente da natureza. Muitos vão falar assim, na agricultura tudo depende do clima, E realmente, as mudanças climáticas ao decorrer dos anos, ao decorrer das safras, ela pode colocar em risco a produção agrícola. Casos muito claros de temporais, granizos, vendavais, excesso ou escassez de chuva, entre outros, quando você não tem um sistema de irrigação, por exemplo, controlado dentro da sua propriedade, isso pode ser um grande problema de flutuação de produção e pode até colocar em jogo aquela determinada safra agrícola. Então, vários estados no sul do Brasil passam por estiagem ou às vezes de determinado momento de chuvas em excesso. Isso vai provocar problemas econômicos relacionados à falta de produção por um determinado evento climático. Em relação a isso, o Estado brasileiro tem alguns programas que ele faz de incentivo para reduzir então os riscos da agricultura nessa questão. Em especial, por exemplo, o Programa de Garantia à Atividade Agropecuária, que é o PROAGRO, que apesar das suas limitações, ele vai poder amenizar os riscos e prejuízos quando se trata da produção de grãos. Principalmente aí o pessoal da agricultura familiar que produz milho, feijão, o PROAGRO tem sido uma boa estratégia para dar uma minimizada nos problemas. Não vai resolver o problema, mas vai minimizar o problema. Também há outro programa interessante chamado o Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar, o PGPAF, que ele tem como objetivo garantir as famílias agricultoras que acessaram o PRONAF oferecer uma bonificação ao agricultor que teve o cultivo com preços abaixo do valor de garantia oferecido pelo programa. Então, eu citei 2 programas que apareceram muito nas nossas conversas e esses são os mecanismos de intervenção que o governo usa para auxiliar então os agricultores familiares a dar uma minimizada nesse risco que envolve muito as intempéries climáticas e também a questão da intervenção estatal. Terceiro problema dos agricultores familiares que eles relataram, a mão de obra. A gente sabe, muito se afirma que a agricultura familiar ela tem esse potencial de gerar emprego e renda no meio rural. Por outro lado, os agricultores vão apontar as dificuldades de contratação de mão de obra, principalmente da mão de obra externa. Muitos agricultores ainda trocam dias com os vizinhos, mas o avanço também das leis trabalhistas tem também colocado esse empecilho para que os agricultores possam estar mantendo um funcionário todo ano. É muito custoso, segundo os agricultores, manter uma pessoa trabalhando o ano todo na sua propriedade, porque além desses custos trabalhistas, logicamente, tem os períodos do ano que a família ela consegue vencer tranquilamente as atividades agrícolas, que é um processo característico da sazonalidade de produção. Então não teria sentido, em certos momentos, você manter um funcionário todo o ano na sua propriedade. Então muitos agricultores vão reclamar
Além disso, do alto custo do fator de mão de obra. Por exemplo, na mão de obra temporária, quando você precisar fazer uma colheita do feijão, uma colheita de alguma cultura específica que envolve mais mão de obra artesanal, essa questão ela é importante e vai também ter reflexos nos ganhos relativos ao agricultor familiar naquele período agrícola. Bom, isso pode ser determinante no momento em que o agricultor vai quantificar a atividade escolhida para a safra anual, né? Então, assim, ou seja, quanto que eu vou produzir de feijão vai depender qual é a minha capacidade, do meu itinerário técnico, da minha capacidade de mão de obra para a colheita daquele feijão na safra. Se a colheita do feijão vai dar com uma outra cultura, por exemplo, o período de colheita do feijão no sul do Brasil for parecido com o período de colheita do tabaco, isso pode também impactar enquanto eu produzo mais ou menos. Quanto que eu produzo de mandioca, quanto que eu produzo de milho e assim por diante. Quando não for uma cultura tecnificada, que possa ter a inserção de máquinas para fazer a colheita daquela cultura em ocasião. Quarto problema identificado, os problemas estruturais e a dilapidação dos recursos naturais, né? Muitas vezes, nosso agricultor ele pode optar por um determinado sistema de produção que ele gostaria, porque ele vai ter limitações na sua área de produção, seja limitações em forma de extensão e seja limitações em forma de declividade, né? Isso também é um problema estrutural. Se eu tenho muita declividade na minha propriedade, isso vai me limitar a um emprego de algum maquinário agrícola e também pode me limitar no que eu vou produzir de fato. Se eu tenho pouca terra, também não vai ter condições de plantar muitas commodities, porque isso também a gente sabe que commodity eu preciso de muita escala de produção. Então, mesmo que alguns agricultores também vão resistir em aceitar que a dilapidação dos recursos naturais são complicadores para a obtenção de uma boa produtividade final, né? E pela sua possível responsabilidade em certos momentos, os efeitos negativos da agricultura intensiva se tornam muito evidentes. Então, além do problema de extensão, além do problema de declividade da propriedade, o problema da dilapidação dos recursos naturais, ou seja, o mau uso da terra, o mau uso do solo, o mau uso do avanço das matas ciliares, enfim, tudo isso no futuro vai impactar na atividade da propriedade, e isso é preciso ter consciência pelos próprios agricultores. Alguns têm consciência, inclusive comentam sobre isso. Muitos agricultores, ficou evidente nas nossas conversas, com maiores informações e assistidos pela assistência técnica pública, tem muito claro sobre as consequências de uma má utilização do solo, por exemplo. E o não cuidar do solo, logicamente, vai prejudicar na sua produção e na sua produtividade. Quinto problema na agricultura, o problema da assistência técnica. A gente sabe, né, que a assistência técnica pública da extensão rural, dada a sua primazia em atender o agricultor, ela não tem condições de promover uma ação personalizada em cada família no meio rural. Então, muitas das vezes, os métodos empregados pela extensão rural pública são métodos coletivos, métodos massais, porque há um alto custo aí. Então, para isso, precisaria se investir mais em extensão rural pública para que nossos agricultores tivessem uma assistência técnica personalizada, 1 a 1, face to face. Bom, não tendo isso, desse modo, muitas vezes os agricultores de campo, eles valorizaram também as ações da assistência técnica privada. Aquela assistência técnica privada que é agregada a contratos de algum sistema de integração. Apesar do próprio agricultor contestar criticamente ambas as assistências técnicas, né? Principalmente aquela da assistência técnica privada, sabendo do que está ali por trás desse jogo. Bom, mas é perceptível então que a carência de assistência técnica é um grande problema para a agricultura, em especial para a agricultura familiar. Sexto problema, problema da legislação ambiental. Esse tema é altamente controverso, né, que envolve dois grupos distintos entre os agricultores, né?
primeiro, aqueles agricultores que são defensores de uma legislação ambiental flexível diante das restrições dos agricultores familiares, e um segundo grupo, aqueles que são orientados para a preservação das áreas ambientais remanescentes e incorporando restrições para a atividade agrícola. Sobre esse tema, eu, em conjunto com o professor Paulo Silveira, a gente escreveu um artigo sobre a política ambiental brasileira, limitações e desafios, que foi publicado na revista Cadernos de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas, na UFSC, em 2012. Nela nós vamos argumentar que a política gesta apenas o componente, mas não gesta o espaço e muito menos as pessoas. Confere lá esse artigo que vai ser muito bacana vocês entenderem um pouquinho mais sobre a legislação da política ambiental brasileira. Sétimo, disfunção dos problemas estatais. Na nossa conversa, nossa entrevista com os agricultores, a gente identificou que as políticas de intervenção no meio rural, que elas são pretensiosamente necessárias e importantes, também estão causando certas disfunções na sua própria condução. E isso na visão dos próprios agricultores familiares. Na verdade, a política pública, principalmente as políticas de crédito no meio rural, elas são muito importantes. A gente sabe da força da política de crédito para o nosso meio rural brasileiro. Mas o problema, na verdade, está no seu uso inadequado. O uso sem a pretensão de aumentar a produção, ou melhorar, ou qualificar. Esse sentido é que faz que o agricultor não consiga depois quitar o seu crédito rural, por exemplo. E aí nós vamos ter um problema de endividamento, né? Então, hoje os agricultores familiares, muitas vezes, eles vão pecar na sua gestão administrativa dos seus bens e também no controle dos seus custos reais de seus investimentos. E isso, apesar de eles terem uma noção muito clara que estão pagando juros e alguns valores indispensáveis, isso vai ser um problema futuro. Então, essa questão da gestão, principalmente da gestão do dinheiro que você pega emprestado para investir na propriedade, ele tem que estar muito claro para o agricultor. E também dos seus custos de produção, suas sobras que você tem ao final da safra, para você ter um planejamento e conseguir gerir muito bem a sua propriedade. Essas questões estão causando sérios problemas de gestão e problemas de sucessão na atividade agropecuária. 8. Impossibilidade de oferta regular de produtos ou escala de produção. Essa nossa entrevista, nessa conversa com os agricultores, a gente fica muito claro em perceber que essa ausência da oferta com regularidade de produtos ou escala de produção, principalmente se o agricultor for querer inovar na questão dos hortifruti granjeiros, né, que são possíveis alternativas à produção de commodities ou também à cultura do tabaco, eles vão ser entraves para os agricultores familiares que visualizam outra estratégia de produção principal que não seja nem commodity nem tabaco. Então, você precisa ter uma regularidade. Isso vai implicar em todas as questões de clima, a questão de sazonalidade da produção. E isso é um imperativo para os agricultores conseguir regularidade em firmar contratos para conseguir vender então seus hortifruti granjeiros, se for o caso dessa opção escolhida. Então, além dessa constância e a inoperância do mercado consolidado, né, porque o agricultor ele sempre vai procurar um mercado consolidado para comercializar a sua produção, aquilo que lhe dá mais segurança. A gente vai encontrar muitos problemas, como se eu quero inovar, depende da condição da longevidade que eu estou dos grandes centros ou da própria cidade, né? Quais são os percalços logísticos que eu vou enfrentar. Às vezes eu não tenho um perfil vendedor, né? Porque o agricultor ele se concentra mais na produção. Eu também vou precisar de uma estrutura de apoio fortalecida, também ver qual é o cenário que a região me proporciona para comercializar esses produtos, sem contar outros problemas de ordem mercadológica que vão imperar no momento da reprodução econômica. Então essa impossibilidade de oferta regular dos produtos ou do agricultor familiar ter mais escala de produção também é um complicador, é um problema na agricultura familiar. Então é isso, gente. Ficou interessado?
Isso está tudo escrito num artigo muito além da produção e comercialização, dificuldades e limitações na agricultura familiar. Nós publicamos esse artigo na revista Perspectivas em Políticas Públicas no ano de 2013. Eu vou deixar o link aí embaixo para você estar acessando todas essas questões dos 8 problemas que a gente identificou na agricultura familiar. Bom, e não deixa de seguir nós nas redes sociais, estamos aí. E se você gostou, compartilhe esse vídeo, curta e se inscreva no nosso canal.